Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Associação dos Oficiais de Proteção de Dados do Brasil. Só pode ser legal, porque aqui todos os nossos convidados trazem um assunto muito legal para você entender como a Lei Geral de Proteção de Dados pode impactar a tua vida e a tua carreira. Mas antes da gente começar, Simone. Antes da gente começar, como não poderia deixar de ser, nosso patrocinador, Somax Group, a única empresa no Brasil que faz franquias de LGPD. E hoje nós temos 50% da empresa aqui com o nosso querido Damião. Exatamente, hoje o nosso entrevistado é o responsável pela ideia da Somax. E ele vai contar um pouquinho sobre isso, mas antes, pega o QR Code que vai aparecer aqui na tela agora. Coloca a tua câmera, porque você pode fazer parte desse projeto incrível que ele vai explicar para vocês aqui. Pode mudar a história da tua carreira. Então, já faz seu cadastro lá, já entra em contato com eles para você não perder essa oportunidade que ele vai explicar tudinho para você aqui hoje. Então, bora lá. Bora lá, Damião. A gente quer saber como que você começou a sua carreira. Eu posso falar várias carreiras, na verdade, Sim. né? Eu gosto muito de falar que eu sou um profissional multidisciplinar. Primeiro, agradecer de estar aqui, poder fazer parte desse podcast, poder contar um pouquinho da minha história e falar um pouco da Somax, que se mistura, né, na verdade. Bom, falando de tecnologia, e aí quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, foi basicamente antes de entrar na Força Aérea Brasileira. Você foi da Força Aérea. Olha! Na verdade, Força Aérea Brasileira. Então ele foi o homem das Forças Armadas, gente. Da inteligência das Forças Armadas, é isso? Sim. Olha! Sim. Meu Deus, cuidado, que hoje em dia é tão perigoso isso. Por essa eu não esperava. Exato, vamos. E aí a gente, lá atrás, quando começamos a trabalhar com tecnologia, a entender de tecnologia, bem cedo, e logo no início da carreira eu comecei a dar aula, né? Então, meus primórdios foi realmente dando aula de Windows, de Word, de Excel, de PowerPoint. Primeiro no mercado corporativo, porque eu comecei a trabalhar no Senac, né? Então, o Senac aí, a galera do Senac, lá do Rio de Janeiro, da unidade Duque de Caxias, um grande abraço a todos vocês. Começamos juntos e ali comecei a entender o mundo corporativo e que realmente tinha uma diferença das pessoas físicas, ou seja, do mundo de atividades para pessoas físicas, né? E que precisava realmente de ter uma atenção, de ter uma qualidade no ensino muito grande. E quando foi isso? Quantos anos você tinha quando você começou? Eu tinha 18 anos, né, na época. 18. Você percebeu o que aconteceu aqui? O Eric começou exatamente fazendo isso. O Vitor começou fazendo isso. Damião começou fazendo isso. Jesus, as 3 pessoas começaram dando aula na parte bem básica, né, da tecnologia. Que legal. E aí... É porque a gente aprende dando aula, a gente aprende, Sim, né? com A certeza. melhor forma de você aprender é ensinar. Com certeza. Exatamente, é compartilhando, né? Exatamente. E a partir daí, eu entendi que o meu chamado era realmente na área de tecnologia. Chegando na unidade lá no Rio de Janeiro, a unidade da aeronáutica que eu inicialmente fui trabalhar, não existia. E aí é até uma característica minha de ser disruptivo, de sempre montar coisas, né? Não existia setor de tecnologia. Então você é visionário. 1992, a gente está falando. Que legal. Damião, e quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 11 anos. 11? 11 Na anos. aeronáutica? Isso, 11 Caramba! anos. 11 anos. Mas você não entrou para servir, né, ao exército, não, você era concursado, é isso? Não fui concursado. Eu entrei para poder servir o meu tempo inicial. E nesse tempo inicial acabei ficando Que legal. contratado como civil, porque eu era um especialista na época. Para você ver, em 95 eu já fui considerado um especialista imprescindível, na verdade em 94, né, imprescindível para poder estar atuando dentro da minha unidade. Que legal. Nossa, Um simples militar, um simples soldado, na verdade. E sempre me relacionei com o alto comando, falando com todo o respeito, com toda
hierarquia, mas também sendo respeitado desde muito cedo. Então isso para mim foi muito natural. A questão de hierarquia, a questão de realmente estar entregando o meu melhor, sempre foi muito cedo. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que estar nesse meio militar forjou na carreira do Damião? Na carreira não, no caráter do Damião. Pô, muita coisa, né? Hoje eu não consigo me ver, por exemplo, uma das coisas, parece básico, né? Mas, por exemplo, eu não consigo ver o barbudo, por exemplo. É um conceito que todo militar, ele se olha no espelho e se tiver com barba, não, tem que fazer a barba. Então, até hoje eu mantenho isso aí. Acorda cedo também, pontualidade, comprometimento, missão. O que é missão? Tô aqui hoje, ó, preciso ir lá pro Maranhão. Vambora. Então, para mim, isso é muito natural. Ficar fora de casa, ter que viajar no Brasil, fora do Brasil. Então, para mim, isso foi uma escola, realmente, né? Vai moldando a personalidade e o caráter também, Sim, né? sim. E engraçado, na época eu tinha superiores que eram da minha idade, como em alguns momentos, né, depois eu passei a ter superiores mais novos do que eu. Isso não tem nada a ver a idade. Tem a ver com patente, tem a ver com responsabilidade, com que realmente o propósito daquela função dele, daquela graduação. Então, isso para mim é muito normal, né? Hoje eu acredito que o mercado hoje, e aí trazendo um pouco para o mercado de trabalho, tem muitas pessoas que não aceitam pessoas mais jovens estarem em posições estratégicas, não aceitam receber ordens ou orientações, né, de pessoas mais jovens. E isso para mim, desde da minha vida caserna, né, da vida militar, isso para mim sempre foi muito, muito tranquilo. E aí, durante todos esses 11 anos, você trabalhou nessa parte de implementação de novos projetos na área de tecnologia dentro... Não, Não? acredite. Não? Não. Então entendemos errado. Fui cozinheiro. Hã? Eu fui cozinheiro na aeronáutica. Ah, não. Juro. Quer dizer, então, que além de tudo, Damião, a sua mulher casou com você não só por causa do amor, né? Por causa da fome, que nunca passa. A minha primeira foi uma das primeiras coisas, né, que eu fui pensado na Força Aérea, foi realmente a cozinha. Herança da minha mãe, né, até pela necessidade que nós tínhamos, né, dela tá trabalhando e ter um filho tem que tocar comida aí e tal, ó, tomar conta da casa e etc. Então você sabe tudo de cozinha. Sim. Não E só de cozinha cozinha, bem? de casa. Calma, cozinha bem, cozinha só o básico, faz coisas diferentes, aí a gente já vai pesquisando pra gente já poder também, né, abusar em algum momento. Faço coisas diferentes, sim, pode ter certeza. Que legal. Hoje não com tanta frequência, em virtude da minha agenda bem concorrida, mas lá atrás minha esposa ela só vivia pedindo as coisas. Falei? Olha lá. Hoje ela reclama. Quero comer algo com uma comida com um tempero diferente, com Com o gosto seu diferente. toque. Né? E ela fala muito sobre isso. Mas uma vez ou outra eu sempre faço vou fazer hoje um almoço aí num domingo e tal. E Homens. O homem que sabe cozinhar conquista qualquer mulher. Fica a dica aí. É verdade. Começa a aprender a cozinhar. Eu falo por experiência própria, que eu também tenho um que cozinha muito bem. só para poder se virar também, né? Eu acho que por isso que eu sempre falo, né? E agora, esse ano, foi o primeiro ano que abriu inscrição para mulheres, né? Para poder servir nas Forças Armadas de forma voluntária. E eu acho muito legal isso, porque não que quem não tenha passado por lá não seja íntegro, não seja ético, mas eu vou falar a verdade. Quem passa por lá é diferente, tá? É diferenciado. É diferente. E isso traz uma lembrança muito legal do meu passado, que é a questão de superação. Em alguns momentos você pensa assim, vou desistir, é muito pesado para mim. E eu dentro da cozinha que eu trabalhava, o meu chefe na época, o tenente Fernando, na época ele era tenente, hoje ele é coronel da reserva, e ele falava, pô, Damião, fiquei sabendo que você conhece negócio de computador. Gente, estou falando de 1992, né? Computador era Fósforo verde ainda. E ele fala, tenente, eu conheço um pouquinho, não, porque estou precisando construir uns relatórios aqui no Formax. Quem conhece esse programa aí, Formax, fazia formulários, né?
e cardápios, você pode me dar uma força? Sim, perfeitamente. Eu sei que passou um ano, eu não tinha mais como trabalhar na cozinha, porque aí do setor que eu trabalhava, foi o comandante que me chamou para trabalhar com ele. Porque ele precisava de alguém para poder atender as demandas dele, etc. E aí eu saí da área de cozinha e migrei realmente para a área de tecnologia. E ali na área de tecnologia, eu passei a ser como se fosse um supervisor, né? Demandando e escrevendo alguns projetos, que era de modernização da OEM, fazer provisionamento de novos equipamentos, tecnologias naquela época, no breaks, né? A alimentação. Coisa que nessa época, nesse ano, era praticamente impossível falar assim, isso aqui é muita tecnologia pra gente e tal, mas a gente vai comprar. Então, eu ajudei muito e por isso que veio a minha expertise também, falando hoje, né, de trabalhar com o governo, porque foi praticamente 27 anos da minha vida. A gente fala 11 de um lado, Sim. comprando, escrevendo, e o restante aí vendendo. Porque tem também Aí a minha você área. saiu e Isso começou aí. a fornecer para o governo. Exatamente. Que legal. Então, 27 anos aí nessa pegada. E aí você entendia tudo sobre licitação, sobre concorrência, essas Entendo. coisas? Entendo, né? Entendia não, eu entendo. Entendo. Boa. 14133 na veia, inclusive. Que legal. E aí, como que a LGPD surgiu na tua vida? A gente sabe, né, que ela foi promulgada em 2018, mas qual foi o insight que você falou? Acho que essa lei vai mudar alguma coisa aqui no nosso país, eu quero estar trabalhando nesse mercado. Como que foi? Na verdade, a Somax em si, né, ela já trabalhava com tecnologia, Sim. com segurança e etc. Né? Então, a Somax era uma prestadora de serviços da rede, eu posso até falar o nome aqui, Burger King em Santa Catarina. Então, nós dávamos suporte para toda a rede de Santa Catarina. Éramos 62 unidades. E isso começou quando, Damião, a Somax? 2018. Ah, Foi começou em 2018 2018 mesmo. Ah, Olha. no ano da 2018. LGPD. Isso. Tanto que em 2019 a gente fizemos uma sala de guerra. O Ala gosta muito de falar sobre isso, para entender melhor sobre a LGPD. E onde que nós poderíamos entrar também com essa frente de serviço. Porque a gente já estava no cliente, a gente já estava fazendo um trabalho muito legal, dando suporte, e a gente precisava entender para poder, primeiro, nos adequarmos. A primeira e aí eu acho que isso que é o ponto é virada de chave, Silvia. Porque assim, ó, não adianta você querer trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados se você não buscar para si entender que eu também preciso me adequar como profissional. Será que eu, como profissional, eu atuo com privacidade? Eu protejo os dados? Protejo os dados. Então, primeiro a gente buscou para a gente entender. E aí, quando eu me debrucei na lei, e foi muito interessante para mim naquele momento, porque eu entendi que poderíamos implementar. E aí foi o artigo 46, que para mim é a minha cartilha, e o 6, que eu falo para todo mundo. De 65 artigos, se você ler, tentar compreender o artigo 6, você entendeu o LGPD. É só fazer aquilo Só ali. para o povo saber, o artigo 6º fala dos princípios, da boa-fé, mais 10 princípios, e o 46 sobre incidente de segurança, né? Porque você sabe se uma empresa está adequada a hora que você conversa com o empresário, e se ele não entende nada dos princípios, ele não vai saber fazer a adequação. Exatamente. É o básico, assim. Se você não souber o artigo 6º, se você não entender e tentar transformar, tentar traduzir isso para os empresários, eles não vão entender. Não, e é muito legal porque qual que é o título do artigo? Princípio. O princípio é o começo de tudo. Então você tem que começar a entender a maturidade da empresa pelo o que ela já entendeu, porque a gente aproveita muitas coisas que as empresas já têm, né? Claro. O que ela, dentro desses princípios, ela já entende e eventualmente já até tem implementado algum processo nesse sentido. Outras você chega lá, não tem nada, né? É tudo mato. Deus. E aí existe a necessidade de você demonstrar, não só pela lei, eu acho que falando de lei em si,
muitas pessoas, muitas empresas, muitos negócios, assim como você falou, Silvio, já fazem alguma coisa, já protegem os dados, já têm algumas preocupações. E o que precisa é adequar o que ela faz com a lei. Sim. É simples assim, não tem, porque as pessoas às vezes tentam levar a complexibilidade da adequação de um programa de privacidade. Eu nem gosto de falar adequação, porque a gente fala assim, adequar é como se tivesse um princípio, meio e fim. Nós da Somax falamos muito de programa. Sim. É um programa de privacidade. Nunca acaba. Nunca acaba. É que se a gente fala pro empresário num primeiro momento que nunca acaba, ele não vai querer. Então, eu sempre brinco com os meus alunos que a parte do monitoramento, que é essa parte que nunca acaba, a gente conta depois. Porque senão eles falam, não, como assim eu vou contratar você o resto da minha vida? Não quero. Então, eles assustam. Então, fica aí a dica. Não fala que nunca acaba, não, mas nunca acaba, a gente sabe. Mas eu posso dar uma outra dica aí também de Bora. como falar isso de uma forma que você possa ter sucesso e não tenha tanta resistência. Porque se você parar para pensar, Silvia, você tem um negócio, né, Simone? Vocês têm um negócio. Vocês podem viver sem contador? Não. Não. Porque o contador é teu representante nas questões tributárias. Sim ou não? No contato com o governo, praticamente, né? Então, o Sim. encarregado de dados, né, tem essa missão. Mas eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Tá legal. Aí você começou a fornecer, então, para o governo em 2018, quando a Somax nasceu, é isso? Não, isso aí Não, foi bem Burger mais King. antigo. Foi né? antes. Ele era antes, Ah, aí ele foi tá no bem Burger antes, King. foi Tá, bem tá, ele antes. tá no Em Burger 2018 King. a gente está trabalhando com o Burger King e outros players, né? Também que E existiam. ainda o governo, não? Não, mais? aí não mais, né? Porque aí já é um outro projeto. Tudo que eu fazia governo era meu negócio lá no Rio de Janeiro, né? A minha empresa lá, com alguns sócios que eu tive. Se for parar para pensar, hoje eu somei, né? Eu tive 24 sócios, 9 negócios diferentes. Sou um empreendedor nato. É bastante. Como eu disse, né? Desde 1996 que eu não tenho carteira assinada. Então, não sou seletista desde 1996. Então, desde 1996 eu sei que preciso colocar a chave na porta todos os dias e tenho que faturar X reais para manter não só a estrutura do negócio, funcionários e a minha vida. Eu tenho a impressão, até porque eu também sou essa pessoa, que quando você entende que a CLT ela te aprisiona num limite de ganhos, quando você resolve empreender e você vê que você pode ganhar muito mais, nesse primeiro momento é isso que te atrai. Depois eu acho que é a liberdade de você poder mandar na sua própria vida. Sim. Que eu acho que isso para mim foi a maior virada de chave. Então você tem algumas, trabalhando com a LGPD, algumas independências que eu falo, né? Primeiro, essa independência de não ter ninguém mandando em você, né? Segundo, a independência financeira e terceiro, a geográfica. Que você pode fazer um projeto. Trabalhar de onde estiver. Exatamente. Mas tem que matar um leão por dia, né? Porque não é fácil ser empreendedor no Brasil, né? Ah, não, gente? isso é para todos, É né? pra Não é todos. para quem Pra todos. trabalha com a LGPD. Sim, para todos. Mas eu lembro uma vez que eu comecei a trabalhar para o governo e foi muito engraçado que eu fechei o contrato com o governo em dezembro. Em janeiro, eu fui num evento do Flávio Augusto. Sabe o Flávio Augusto? Sim. E a primeira fala do Flávio Augusto me deixou muito impactada. Ele disse assim: eu nunca faço negócio com o governo, porque cada vez que troco o governo, eu posso perder o meu negócio. E eu pensei assim, meu Deus, eu acabei de assinar. E aconteceu exatamente isso. Então, como que foi essa tua experiência com o governo? Essas alterações, porque você ficou muito tempo, essas alterações de governo, davam dor de cabeça, em algum momento deu algum problema? Como que funcionou isso com você? Para mim, deu errado mesmo. Sempre dá, né? Eu costumo dizer que negócios no governo tem que ter paciência, tem que ter resiliência, né? É bem isso que você contou. E como eu vim do governo, então eu já sabia como funcionava, como a máquina funciona. Então, você Sim. entender como a máquina funciona faz toda a diferença, né? Então, o meu nicho, né? Porque trabalhar com o governo, você precisa também nichar. Muita Sim. coisa... com todo respeito ao Flávio Augusto, gosto muito dele, mas é porque ele não trabalhou com o governo. Porque se ele trabalhasse, ele ia ver que hoje, pessoal,
vocês que estão nos assistindo aí, se vocês fizerem uma conta rápida, o governo é o maior contratador do Brasil. É onde estão os recursos, de forma direta ou de forma indireta. Porque ou ele compra insumos ou contrata empresas. Sim. São 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios. 5.565. Mais de 5 mil Sim. municípios. Sem contar a estrutura dos estados e a da União. Exatamente, isso que eu ia falar. É gigantesco. Estrutura de Talvez Estado. esse Flávio estrutura Augusto de- tenha falado no sentido assim, porque assim, você troca o governo, quem que eles vão buscar? Uma empresa de confiança deles. Sim, E vai, aí você perde. vai refazer processos de licitação, é nesse sentido mesmo. Que ele E falou. tá tudo bem, porque eu acho que demoniza um pouco isso, porque verificam, acham que quem era do governo anterior ou quem era da gestão anterior é desonesto ou não presta um serviço de qualidade. Mas se tem uma nota de empenho, tem um contrato, não tem por que cancelar. A única coisa que eu sempre chamo a atenção é que tem que entregar o que está escrito. Sim. Porque senão você pode perder grana realmente. O material glosar, né, e glosar é você entregar o material ser imprestável. Ó, não era isso que eu queria, devolve. Aí você já investiu grana naquilo ali. Tem seus percalços para fornecer para o governo. O meu foco sempre foi governo federal. O primeiro ponto, que é diferente. Forças Armadas é o segundo nicho. Governo Federal, Forças Armadas. Então, Marinha e Aeronáutica. Então, um cara bem conhecido aí com os meus negócios nas 3 Forças Armadas. Polícia Federal também é um nicho muito bom que eu trabalhei. E a área de educação também federal. Alguns institutos federais e etc. Realmente, Estado já é bem complicado. Não paga, virou governo, virou mesmo. O governo federal já é diferente porque são profissionais de carreira, são gestores de carreira. Sim. Então ele vai estar lá, hoje ele está aqui, mas vai estar dentro do mesmo órgão. Se ele é tesoureiro, o cara vai ser da tesouraria durante anos. Até então, se aposentar. Exato, então não tem esse risco, é muito menor, né? Então por Legal. isso que eu atuei nesse nicho de mercado. Olha que legal a dica. Então, trabalhar para o governo federal é um pouco mais seguro do que para o estadual e o Sim. municipal. Muito legal. E aí nós estamos de volta em 2018. Você já estava trabalhando com essa parte de tecnologia para o Burger King. E aí, em 14 de agosto de 2018, vem a LGPD. Que momento essa virada aconteceu? Primeiro, você falou para adequar a minha empresa, mas em que momento você falou, eu acho que vale a pena a gente trabalhar com isso? Então, foi em janeiro, né, de 2019, quando a gente procurou entender que a gente precisava adequar e falou, por que não levar isso para o nosso portfólio? Aí eu comecei a buscar conteúdos, né, de LGPD, de privacidade, para poder fazer sentido, né, toda aquela minha saga de entender lei, segurança, e me apaixonei, foi como eu disse, me apaixonei pelo artigo 46 e 6. Eu falei, cara, isso aqui. E aí nós começamos a prospectar. E imagina, algo que não estava nem em vigor ainda, vender essa ideia para empresas, para empresário. Capinei. Ou seja, foi antes da Mato. pandemia, né? Foi antes. Foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Quando a pandemia entrou, foi o momento que a gente procurou se especializar. E aí é outra virada de chave que muita gente hoje não entende que trabalhar com LGPD, profissionais de privacidade, advogados, parceiros de tecnologia, é um negócio como um outro qualquer. E se você não tratar o trabalho, a assessoria de LGPD como um negócio qualquer, você nunca vai ter sucesso. É simples assim. Então, seja um pouco mais claro nessa sua colocação. Eu abri uma empresa, ela é uma empresa. Exatamente. Com todos os percalços de uma empresa, é o que você falou, eu tenho que enfiar a chave na porta todo dia, eu tenho que ir atrás de cliente todo dia, eu tenho que aumentar o meu portfólio e clientes vão e vêm. Boa. E tem muita gente que verdade. fica preso em um cliente. Eu sempre falo, se você tem uma fonte de renda, você não tem nenhuma.
Porque se esse cliente vai embora, você fica na mão. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção em você foi essa sua determinação, eu vou usar assim, de trazer clientes novos o tempo todo. Essa facilidade, ou não, né? Às vezes a gente acha que é facilidade, mas não é. É muito trabalho para trazer todo dia clientes novos, né? Fala um pouquinho sobre isso que você acabou de falar, né? É uma empresa como outra qualquer, com todos os percalços e desafios. Fala um pouco sobre isso que eu acho que vale a pena. Perfeito. Uma empresa, um negócio, se não está vendendo, ele está morrendo. Isso. É verdade. A pandemia ensinou isso. Sim. Foi uma baita lição. Não, tô tranquilão aqui, tô Quanta estabilizado. gente quebrou e quanta gente achou que ia quebrar. Sim. 626 mil CNPJs fecharam por causa da pandemia. Muito CNPJ. E uma empresa que não está, como eu disse, uma empresa que não está vendendo, ela está quebrando, ela está fechando. Porque não existe mágica. Não existe mágica, você precisa vender. E quando você busca a venda o tempo todo, né, você está garantindo a longevidade do teu negócio. Sim. Porque o negócio hoje é meu, mas eu sei que amanhã ou depois pode ser dos meus sucessores. Ou Pode ser. você vende, tem uma proposta no mercado para comprar, Exato. e aí você está aposentado, por exemplo. Exatamente. Uma coisa legal que você falou, que eu acho que vale a pena a gente falar para o pessoal, que assim, quando você fala em vender sua prestação de serviço, ou o seu produto, tanto faz, as pessoas têm um preconceito com o vendedor. Parece que o vendedor é o cara, não se formou em nada, não fez nada, vai ser vendedor. E ao contrário, o vendedor, se você souber vender, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida. Eu não sei de onde surgiu isso. Ah, é só um vendedor. Tanto que depois eles mudaram até o nome para consultor de vendas. Fala um pouquinho sobre, gente, a gente vende o tempo inteiro. O tempo todo. Quando eu estou negociando com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com a minha esposa, com os meus pais, a minha ideia, eu estou vendendo a minha ideia, quem ganhou a discussão, entre aspas, vendeu melhor. E as pessoas, eu não sei vender. Eu ouço isso de muita gente. Eu não quero trabalhar com isso que eu não sei vender. Mas você já vende o tempo todo, você que não se tocou que isso é uma venda. É verdade. Você já se comercializa. Exato, fala um pouco sobre isso. Na verdade, as pessoas têm essa visão realmente, né, que acabam até menosprezando a função do vendedor. Mas pense bem numa coisa. Para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de produto que chega na sua mão, passou na mão de quem? Exato. De um vendedor. E as pessoas e isso eu falo muito sobre isso numa palestra que eu tenho sobre crenças limitantes. Quem disse que vender não se aprende? É verdade. Existem técnicas, inclusive. Exatamente. As pessoas às vezes falam assim, eu não tenho dom para vender. Esquece. É que tem gente que tem o dom. O Tem meu gente pai que tem o dom. Não, meu pai tem o dom. Porque tem gente que tem facilidade. Mas tem gente que, muito bem treinado com a técnica certa, vai ter até mais sucesso do que aquele que faz só intuitivamente. Sim, sem a técnica. Existe hoje treinamentos, escolas, né, de venda, né, cursos, máquinas de vendas, que te ensinam técnicas que talvez você não imaginava existir. Muitas pessoas acham, venda, vai ensinar o quê? A ligar? Não, vai além disso. É poder de persuasão. Sim. Enfim, Lidar com as objeções. Lidar com as objeções. Não, eu lembro, a primeira vez que eu fiz um curso de PNL, Programação Neurolinguística, voltada à negociação em audiência. Era muito específico para eu conseguir convencer um juiz para conduzir um acordo ou a outra parte. Então, era muito específico. E ali eu recebi uma informação que eu não sabia. Existem objeções universais. Não importa qual é o produto ou serviço, vão ser sempre as mesmas. E quando eu jogava aquilo na mesa e vinha e eu lidava com aquilo e todo mundo tinha a mesma reação, eu falava, não. É muito caro, não tenho dinheiro. Não é o momento. É investimento. Existem técnicas, né, que são ensinadas em algumas imersões, em alguns treinamentos, que fazem toda a diferença. Então, vender não é só um dom. Tem pessoas que têm facilidade de vender,
de comunicação. Porque, na verdade, é só você saber se comunicar. É comunicação. Se você for resiliente, se você seguir a técnica de tudo que é ensinado no processo de vendas, você chega ao sucesso. E uma das coisas também que faz com que as empresas, e aí falando especificamente consultorias, assessorias de LGPD que quer crescer, eu vou deixar essa dica para vocês, de graça, não me importa. A primeira pessoa que você deve chamar para o seu time, para você crescer, não é um outro DPO, não é uma outra pessoa para te ajudar em construir documentação. Eu sei que é chato, né? Mas você precisa contratar uma pessoa para poder prospectar para você. Sim. É o primeiro profissional. E muita gente, quando vai recebendo cliente, gente, eu preciso de uma pessoa agora para me ajudar. Não, você precisa de uma pessoa para poder prospectar, para você conseguir mais clientes. Para você conseguir trabalhar. Pensando num cenário normal, o brasileiro vive muito momento, é verdade. De 2%, 3% da população faz planejamento. Você tem 5 clientes que te rendem aí 15 mil reais, 10 mil reais, que seja, o valor que for. 5 clientes. E aí você mantém aquela tua vida, passa 5 meses, pô, legal. Você já começa a adquirir bens ou até mesmo assumir compromissos contando com o quê? Com os 15 mil reais. Sim. Sim ou não? Sim. Eu costumo dizer que você ganha bem 3 meses. Depois de 3 meses, você já comprometeu tudo aquele ganho. Só pagando o boleto. Exato. E aí, desses 5 clientes que você tem, que traz uma renda de 15 mil reais para você, um dos donos falece, morre, bate lá no carro, cai do avião. Acontece, porque já aconteceu comigo, aconteceu com a gente. E aí o negócio não perdura, o negócio deles não continua. Se o negócio deles não continua, automaticamente eles não vão pagar vocês, não vão continuar com o seu contrato. Aí o negócio parou, o outro apertou lá, não é prioridade. Né? E o outro achou certificação LGPD de graça na internet. Né? O selo. O selo. O famoso selo. De Deus. E aí de 5 você caiu para 2 e a tua renda passou a ser R$3.500. E aí? E aí você tá com uma outra pessoa te ajudando, porque você quer ser o patrão, né? O patrão. E aí? Quantas pessoas você falou sobre negócio, sobre LGPD? Nenhuma. Ficou na zona de conforto. Ah, não, já tenho meus conforto. clientezinhos aqui, eu tô bem. Não, a prospecção, ela não pode parar. Não pode parar, né? Uma outra dica também que eu vou deixar. As pessoas do teu círculo de amizade precisam saber do que você faz. Não precisa saber especificamente que é LGPD, como que você faz, como que você assessora. Mas você tem que ser vista como aquela pessoa da privacidade. O negócio de LGPD, esse negócio é com essa pessoa. Eu sempre falo isso. Quando alguém pensar, né, no assunto, eu vou procurar a Simone, top ou a of Silvia, mind. ou o Damião, enfim. Top of mind. É o que vem, a primeira pessoa que vem na cabeça quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falo isso para todos os meus alunos. É você que tem que ser a primeira pessoa que todos os seus conhecidos saibam que você faz aquilo. É muito legal isso. E as pessoas não se preocupam. Às vezes a família não sabe o que a pessoa faz. Às vezes é verdade. Faz um teste. Pergunta para os seus filhos o que você faz. Sério? Exato. É um teste. O que a mamãe faz? O que o papai faz? Se o que você faz não consegue ser explicado para uma criança, você não está sabendo se comunicar. Exato. Uma outra coisa muito legal é que tem gente que acha que para passar conhecimento e autoridade tem que falar difícil. Jamais. E aí você tá lá com o empresário, cheio de demandas, cheio de preocupações, que parou para te ouvir. E em vez de você trazer a informação do jeito mais simples, porque ele é leigo, você quer mostrar conhecimento. E aí a pessoa fala, não entendi nada, é melhor deixar esse cara embora. É a bolha, né? Exato. É a bolha da privacidade. Eu falo muito sobre isso. A sopa de letrinhas. Gente, para. Vernáculo. LGPD, DPO e SQL. E não sei.
a pessoa fica, nossa, mas tá. E aí ninguém quer falar que não sabe. Due diligence. Exato. Gente, Nossa. é de lascar. E aí a pessoa que tá do outro lado, ela não quer mostrar que ela não sabe. Aí ela faz assim, sei, já ouvi. Ela nunca vai falar, não sei. Né? O ego dela não permite isso. E aí você tá achando que você tá falando com alguém que entende, a pessoa não faz a menor ideia do que você está falando. Ainda tem aquela máxima da LGBT com o LGPD, que também, né, quem não trabalha com isso, nunca passou por isso, não trabalha com LGPD. Já estou aqui confundindo. Porque, gente, eu estava sentada na mesa de um aniversário e alguém falou, ela trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com a LGPD. Aí a pessoa vai, deixa eu te perguntar uma coisa. No RH, quando tem isso aqui lá de gênero, eu falei, não, pera, não é isso. É Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, é que falou LGPD? Eu pensei que era LGBT. Eu falei, não é. E aí você já tive ali, a moça é de uma grande rede de odontologia, eu já dei ali uma conscientizada nela, que inclusive a rede dela não estava adequada. A gente já agendou uma call para falar sobre esse assunto. Mas olha que legal, porque as pessoas confundem. Então também não é legal ficar usando só a sigla, porque tem gente que vai achar que é outra coisa. Por isso que eu falo, proteção de dados. Exato. Isso aí. Proteção de dados, proteção de dados. Muito bem. Aí vocês começaram a ter... Aí a Somax já existia como a empresa que fazia Tecnologia. Segurança. Na área de segurança Exato. cibernética. Exato. Tá. E aí quando que vocês pivotaram para a LGPD para oferecer esse serviço? Como que foi essa virada? Em 2020, depois de passarmos um momento reflexivo, imersivo para conhecimento, e isso eu até falo muito sobre isso, Silvia. As pessoas precisam estudar mais, né? Precisam entender o que é realmente LGPD. E por isso que existe essa necessidade. Então, nós passamos ali aquele momento estudando e em 2020 nós começamos a estruturar a nossa LGPD interna. Tudo mato. E tínhamos que criar um produto, que era assessoria de LGPD, trazendo as ferramentas também de segurança. Então, desde lá de trás, a gente sempre trouxe um combo, um pacote de segurança, porque a gente entendia que não fazia sentido nenhum a gente só fazer orientação, treinamento, documentos, procedimentos, mapeamento, sem trazer também soluções de segurança. E aí a gente trouxe essa metodologia de implementar também a segurança da informação junto nas nossas assessorias. Então hoje, pessoal, desde 2020 nós temos clientes. Inclusive cliente 01, né? Olha só que legal. Se tornou um franqueado. O negócio foi tão validado, foi tão bom para o cliente, que o meu cliente 01 de tecnologia, de LGPD, hoje é uma unidade franqueada desde 2023. Olha só que legal. Bacana. Um grande abraço para o seu Ademir, que está aí com a gente esse tempo todo. Nós recebemos ele no evento de 23, no lançamento oficial da franquia, que foi em 23. Homenageando, falando, ó, seu Ademir, cliente 01, demos uma placa, inclusive, para ele, trouxemos ele do Rio de Janeiro para Santa Catarina, foi muito legal. E de onde surgiu a ideia de transformar essa prestação de serviço em franquia, Damião? Boa. Porque só vocês fazem isso, né? Hoje nós somos a única do Brasil, não existe outra. A gente entendeu também, e aí, em alinhamento com a questão de crescimento, tem que vender, a gente entendeu, vamos investir em venda, em botar assessoria para dentro. Então, com 6 meses, a gente já estava com 6 clientes. E a gente precisando de time, precisando de pessoas capacitadas. Não capacitadas somente com a LGPD, mas tem que ter sinergia, entendeu, Silvia? Entendeu, Simone? Tem que ter sinergia com o que a gente faz, senão não dá certo. Tem que entender o método, a abordagem, desde o primeiro encontro, no kickoff com o cliente. E todos os sprints semanais precisam atender os padrões e requisitos mínimos de comunicação, principalmente. Agora, eu tenho uma pergunta. O cliente vai, fecha com você, vira franqueado da Somax. E o que ele faz, esse franqueado, além do trabalho? Ele que vai captar o cliente ou é você? Não,
o processo de franquia é como é um processo de franquia padrão. Então você tem que atender alguns requisitos. Marca é a primeira, você tem que usar o nosso brand. A metodologia, né? Saca, a McDonald's tem que fritar a batata naquela temperatura. Então a nossa metodologia é um pouco mais complexa, porque a gente está lidando com personalidade, com pessoas, ou seja, então vai desde do jeito de você abordar, de você falar com as pessoas, como também de conduzir os sprints. E aí é que entra a parte do especialista. Se você tem um know-how do direito, hoje eu tenho dentro do meu time, são 34, acho que são 34 no time. São 20 franquias, aí tem franquia que tem mais de uma pessoa, o time já cresceu, né? As mais antigas, por exemplo. Aí temos advogados, temos profissionais da área de administração, tem profissional da área de governança e de tecnologia. Então, se você tem essa dificuldade em uma dessas áreas, a gente consegue complementar. Ou seja, quem é do direito, a parte de segurança, a gente complementa. Quem é da parte de segurança, a gente complementa com a parte do direito, que é a interpretação em si da lei e dos procedimentos que tem que ter. Então, você compra o direito de poder utilizar a nossa marca e também a nossa metodologia. Com ela vai ferramentas de segurança, ferramentas de gestão, dashboard. Hoje, quando um cliente, que carinhosamente a gente chama de tripulante, ele não recebe só o DPO, ele recebe 5 ferramentas que auxiliam na visualização da gestão do projeto. Né? Ferramentas de DSAR, né? Que faz toda a gestão do direito do titular, gestão de cookies e etc. Como também a gestão do projeto em si, para entender em que momento que ele está, em que fase que ele está, relatórios de vulnerabilidade de sites. Tem muitos sites aí que tem vulnerabilidade e as pessoas falam assim, não, está tudo bem, eu não tenho formulário nenhum no site. Mas e a questão reputacional se o teu site foi invadido? O teu site fora do ar, o teu site institucional que é a sua porta de entrada. Não, e aqui eu quero trazer uma coisa que é vexatória. O governo, o GovBR, nós perdemos porque não foi renovada o SSL, que é a certificação de segurança do site. Gente, o governo do Brasil perdeu o site do Gov. Hoje em dia é super Gov porque eles perderam o Gov. Eu acho que é o único país do mundo que perdeu o direito de ter o próprio site Gov do país. Sem comentários, né? Acontece, né? Não devia acontecer, né? Não. E toda essa supervisão, né, o acompanhamento, por isso que lá no início eu falei, nós desenvolvemos um programa de privacidade. E um programa de privacidade não é só documentação, não é só sistema, é comportamento, é processo. Consciência. Conscientização, consciência dos funcionários. E os desafios foram aumentando a partir do momento que a maioria dos clientes entraram. Começaram a entrar clientes mais robustos e o nosso braço operacional começou a ficar curto, né? Igual braço de Tiranossauro Rex, né? O T-Rex, né? Braço curtinho. E aí, vindo de um evento no litoral catarinense, um evento de LGPD, e a gente viu ali uma cidade praticamente com vários hotéis que não sabiam nem o que é LGPD, e eu falei pro Alan, meu sócio, falei, Alan, a gente precisa crescer, precisa contratar, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não consegue ainda ter uma precisão de quantos clientes a gente vai receber durante esse ano? Isso 2020. Isso aí. 21, isso aí a gente já estava já em 2021. 21. Foi quando a gente começou a pivotar o projeto franquia. E aí pensa daqui, pensa dali. Eu me lembro hoje, me dei uma acelerada no carro assim na estrada, eu falei, a gente tem que pensar, cara, se a gente franqueasse isso. Olha só. E se a gente ajudasse profissionais, porque assim, ó, a franquia, a ideia da franquia foi para ajudar pessoas, ajudar empresas. E isso é que vira a chave. A partir do momento que você fala assim, não, quero ajudar aquela empresa a entrar em conformidade, você vai entender que você vai precisar de pessoas. Sozinho tu vai, mas tu não vai longe. Tudo. Ninguém faz nada sozinho. Exato. Nada.
nem para nascer, nem para morrer. Né? Não. Então, foi quando a gente convidou duas profissionais, duas advogadas, que são o nosso MVP lá desde 2021, que hoje, inclusive, atendem o meu cliente antigo, o nosso franqueado, né? O senhor Ademir lá com a unidade dele. E é muito engraçado. Ele tem uma unidade, mas o projeto dele que é atendido para outros DPOs. Para você ver o nível de consciência. Podia falar, não, agora eu sou franqueado, já sei fazer tudo. E o conflito de interesse. E o olhar externo, o olhar de outro profissional, fala, pô, Damião, isso aqui, será que está certo realmente? E foi quando a gente começou em 21 com o MVP, e começamos a crescer, investimos em qualificação de time, investimos em marketing, porque também tá fora da presença. Se você não tem presença digital, você está fora do game. Exato. Né? Tá fora do game, não tem jeito. E foi quando nós enxergamos que poderíamos chegar ao número expressivo de unidades. Mas o que é o comum de cada franquia aí? Você compra a tua franquia, 500 mil lá de qualquer outra unidade aí, de qualquer outro negócio, e você que vai tocar. E boa sorte. Boa sorte. Esteja num bom ponto Ou não. ou não. Né? Hoje, é claro que hoje tem inteligência para descobrir, inclusive, pessoas que passam ali, que têm renda, né? Tem todo um trabalho. Mas é assim que acontece aí fora. E eu e o Alan falando, cara, a gente precisa mudar, a gente precisa chamar mais atenção. E se nós disséssemos para ele assim, ó, a tua operação comercial inicial até X reais, até 15 mil reais de faturamento recorrente, a gente garante. Nós entregaremos clientes para vocês. Que legal. Olha só que virada, hein, gente? Você que está tendo dificuldade de vender seu projeto, de repente, começar já um projeto com 15 mil garantido é um negócio bom. Coloca aqui o QR Code de novo na tela, produção. Entre em contato com a Somax, faz seu cadastro, o pessoal vai entrar em contato com você. Pensa sobre isso, eu acho que vale super a pena. Porque a gente percebeu também, Silvia, que isso seria algo que pudesse realmente ajudar, mais uma vez, ó, a palavra ajuda, ajudar os profissionais de tecnologia, do direito. E aí, esses dois profissionais é praticamente o perfil, a base dos nossos DPOs, né? Então, o advogado, às vezes, ele tem dificuldades em vender, e é verdade, e às vezes algumas limitações em virtude da própria regra que existe imposta pela OAB lá de 1900 e bolinha. Não, você não pode se vender. Então ele já aprendeu assim. E o profissional de tecnologia que fala muito com a tela, né? Então ele está acostumado a ficar ali bem introspectivo. E né? gosta ali, da sopa de letrinhas, né? Tem dificuldade de explicar mais tranquilamente o que significam as letrinhas que eles gostam de falar. Exatamente. Eu sempre falo isso. Exatamente. E aí a gente entendeu que e se a gente fizesse, a gente já tinha expertise, a gente já tinha um time, e aí incorporamos isso como um benefício para o investidor franqueado que adquire uma franquia da Somax. A gente garante o faturamento em até 15 mil reais iniciais, e depois de 15 mil ele vai aprender. E fora isso, a gente tem também uma escola que você vai aprender a prospectar, e a partir daí você vai com as suas pernas. Só que a gente sempre ressalta. Tá ganhando 15 mil, chegou aos 15 mil, qual é a primeira pessoa que precisa ser contratada? É um hunter, é uma pessoa que vai prospectar para você. Né? E com a metodologia de entregarmos uma assessoria permanente, a gente nunca, em todas as reuniões, Silvia e Simone, que a gente entra, a gente nunca fala para ele que vai acabar. A gente fala, ó, teu contrato inicial é de 12 meses ou de 24 meses, depende muito da negociação, porque impacta no FII, né, no valor que ele vai contratar. Sim. Mas a gente sempre fala, como é que é a renovação? E depois de tudo isso, tem a continuidade. E a continuidade
É o mesmo valor ou atualizado. Então, o nosso programa, ele é constante. Por isso que eu falo, a gente nunca fala para ele que vai acabar. É um programa, ó, as fases do programa. Chegar na 8ª fase, como é que faz? Você retorna, você revisa, o site muda, funcionário novo entra, auditoria, novos processos, novos fornecedores. Gente, Muda o tempo todo. se você que é profissional de privacidade, inclusive eu vou começar uma saga na verdade uma aula, né, que eu vou dar internamente, exatamente com esse tema, que é o que fazer depois de um ano de assessoria. Porque às vezes ele fala assim, não, já fiz tudo. Será que fez? Não. Certeza que não. Então, além de cliente, a gente tem a nossa universidade, a Unimax, que a gente explica passo a passo, cada fase, cada momento. Tem técnicas de venda, técnicas de prospecção. Enfim, é uma escola, é uma franquia como uma outra qualquer, só que com desafios maiores, que você trabalha com pessoas. Mas as franquias todas dão treinamento aos seus franqueados, Sim, né? Isso como faz uma outra. parte, né, do know-how. É a entrega, né? É o know-how que você está comprando quando você entra nesse sistema. E é interessante que as pessoas acham que elas vão entrar numa franquia e vai tudo se materializar. Elas esquecem que tem a parte delas que elas têm que fazer, né? Exatamente, tem isso também. Todo profissional de privacidade dentro da Somax, ele precisa se desenvolver, crescer e aprender coisas que são da área de privacidade, mas também da área de segurança da informação, auditoria, etc. É um aprendizado constante, Silvia. E tem algum treinamento sobre negócio? Que você falou, né? É um negócio. Você transforma esse profissional liberal, entre aspas, num empresário? Sim. Porque essa virada de chave que eles têm que ter, que foi mais ou menos da onde a gente partiu Sim. a nossa conversa. É uma empresa como outra qualquer. Eu tenho que mudar a minha cabeça de profissional liberal ou um advogado ou um profissional de TI para um empresário. Então, vocês também têm isso. Sim, foi umas preocupações, a maior preocupação nossa foi essa, né? Pessoas que estavam se desligando das empresas, sendo demitidos, pegando a sua indenização e depositando a esperança na Somax, na franquia da Somax. Imaginamos diversos cenários. Ganhou uma herança e vou investir na Somax. Não importa o meio. Exato. Ninguém quer investir num Investir negócio errado. num negócio errado. E o que nós fizemos? Nós temos um manual de administração, construímos um manual de administração bem simplificado no sentido da linguagem, né? Linguagem bem prática. Uma delas, né, uma das orientações no manual de administração é essa, Silvia, que eu falei. Primeiro profissional, quer crescer a unidade, primeiro profissional que você tem que contratar não é um profissional de apoio, e sim um profissional de prospecção. Exatamente. Que é para fazer o teu negócio Quantos perdurar. franqueados você já tem? Hoje temos 20. Bastante. 20 Com unidades. mais ou menos quantos clientes ativos? Hoje nós temos algo em torno de 130 clientes ativos. Olha que legal. Isso aí. É distribuído nos franqueados, isso? Sim. Sim. Aconteceu no momento, né? Como a assessoria em si tinha muitos clientes ainda, aconteceu distribuição, para você ver. De clientes antigos nossos, hoje a gente só atende 4 ou 5, por questões estratégicas. Só 5 clientes que estão hoje com a assessoria, mas a tendência é que daqui a algum tempo sejam passados para franqueados. Até por solicitação do próprio cliente antigo, quando fala assim, a franquia, acha que vai perder qualidade, etc. Então, alguns deles ainda são resistentes a isso. Mas, em breve, vai ser 100% a operação só franqueados. Então agora a Somax é dedicada Franchise. Que legal. Então, Franchise. hoje vocês fazem duas prospecções de clientes para os franqueados e de franqueados também, é Franqueados isso? também. Que legal. Franchise. Hoje é 100% operação de franquias. Qualquer negócio que surgir hoje, a gente já coloca na fila lá para poder ser dividido para os franqueados. Aqueles que não
né, aqueles que já passaram do limite inicial, obviamente. Já, por exemplo, os franqueados mais antigos, já não existe um compromisso, né, da Somax em levar clientes. Eles já estão autossuficientes, né? Os mais antigos já atingiram seus faturamentos de 40, 50 mil. Então, obviamente que eles já andam com suas próprias pernas. Isso Né? que eu ia falar. Muito legal, gente. De novo, vou repetir. Coloca na tela a produção. Você que está tendo dificuldade de prospectar cliente, faz contato com a Somax. Você já vai ter os seus primeiros clientes que eles trazem para você. Lembrando, você vai se tornar um empresário com todas as dores e delícias, né? Porque Bônus e ônus. Bônus e ônus de ser um empresário. E não só para franqueado. quem está com dificuldade, mas para quem quer trabalhar com a LGPD e não sabe por onde começar. Exatamente, né? exatamente. A Somax está aí para isso. Muito legal. Indo para o final agora do nosso podcast, a gente tem umas perguntas pessoais. Agora não é mais Somax, Bora. agora é Damião Oliveira. Aliás, gente, eu esqueci de falar. O Damião também é um superintendente da Associação dos Oficiais de Proteção de Dados do Brasil na parte de relações Imprensa. de imprensa, da assessoria de imprensa e jornalismo. E nós estamos para lançar uma revista que quem é o coordenador e o responsável técnico é ele, que ele também é jornalista. A gente esqueceu de falar dessa parte, não vai dar tempo de falar hoje, mas você volta Sim. em algum outro momento. Simone, começa com as perguntas pessoais. Bora lá. Damião, qual que é o seu maior medo? Uma palavra ou uma frase, tá? Só. Só uma frase você vai responder. Tá, mas sim. Você responde com uma palavra. Ok. Qual que é? Responde. Seu maior medo. Medo? É de falhar com a minha família. Boa. Um lugar que você gostaria de visitar? Marrocos. Uau. Filme. Tem um filme preferido? Filme para mim é complexo, né? Assim, de preferência. Mas porque são temas, né? Eu gosto de alguns temas. Mas falar do tema de privacidade, por exemplo, o jogo da enganação. Jogo da enganação? Isso. Uma qualidade que você admira em alguém? A resiliência. Seu maior defeito? Perfeccionismo. Um objeto que você não vive sem? Que eu não vivo sem objeto. Objeto. É bem amplo isso, gente. Opa, se é. Objeto é complexo, né? Pô, hoje meu notebook. Hoje tá complicado não ter um notebook. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? De poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Isso não é clichê e é real. O que te faz feliz? Network. Sua maior conquista? Ser pai. Isso pra mim não tem preço. É verdade. Grande abraço aos meus filhos aí, ó. Os 3 meninos. Uma palavra que define você? Resiliência. Também. Muito legal. Resiliência. Muito legal. Damião, hoje, você sendo uma das maiores referências de LGPD no Brasil, não só porque você está na frente da nossa associação também, mas pela ideia da franquia da Somax, ou seja, é a única franqueadora. Primeira e única. É a primeira e única, né, franqueadora quando o assunto é adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você se vê neste lugar, que você criou este lugar, esse lugar não existia. E hoje você olha e fala, meu Deus, em tão pouco tempo eu construí toda essa autoridade, eu sou conhecido em todo lugar que eu vou. Como que é isso para você? Eu falo que é construção, primeiro, de autoridade, né? E tijolo por tijolo, gente. Nada acontece. Lá na Somax, só para vocês entenderem, tem uma parede chamada, tem uma hashtag lá, inclusive, né? Chamada tijolo por tijolo. E é uma outra história, mas ela simboliza muito bem o que é a empresa, o que é o negócio, o que é o Damião, que acreditou
na privacidade de dados como um negócio. E eu acho que isso virou a chave. Não é uma profissão. Para mim não é uma profissão, é um negócio. Privacidade de dados para mim não é uma profissão. Nunca foi. Sempre foi visto, né? Foi vislumbrado como um negócio. E a visão de futuro que eu tenho, aí já aproveitando para falar a visão de futuro que eu tenho, é que a Somax seja, sim, é uma referência, a maior, né, do Brasil. Que legal. Que legal. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado por patrocinar o nosso podcast, por estar conosco na nossa associação e por ser essa pessoa incrível que sempre somou. Cada vez que nós tivemos contato pessoal, você sempre somou na nossa vida. Sempre disposto a ajudar, gente. Sempre. Impressionante. Sempre. Contem Parabéns, comigo Damião. sempre. Contem É um comigo prazer sempre. ter você aqui. Eu acho que... E aí, dando uma última dica aí sobre network. Network é isso. É você dar. Muito erro. Os erros acontecem no network exatamente porque fazem o contrário. Querem receber no network. E se todo mundo que for para um network for se comunicar com pessoas, se relacionar com pessoas, entrar na relação para dar, pode ter certeza que o resultado acontece. Com certeza. Obrigada de novo. Gente, esse foi o nosso episódio com a Somax Grupo, Damião Oliveira. E, de novo, dá uma olhadinha aqui no QR Code da tela e faz contato com eles, porque se você ainda não tem um cliente, eles têm um cliente para você. Até o próximo. Tchau, tchau.